uma colaboração que eu estou fazendo com uma fundação americana chamada Science House Foundation. Eles doam uns conjuntos de microscópios para escolas do mundo inteiro. Então tem um site onde você vê o que as crianças do Japão estão vendo, o que as crianças da Índia estão postando. E a gente tem o objetivo também de colocar as fotos lá. E aí eu levei um desses conjuntos para uma ONG lá em Campinas, onde eles fazem atividades depois da escola com crianças de várias favelas lá da região. São crianças de várias idades, de escolas públicas que não têm acesso ao laboratório, nunca tiveram aula de ciências nem nada. Então, todos amam fazer o laboratório. O primeiro dia que eu cheguei lá, a primeira pergunta que uma adolescente me fez era o que era um cisto. Por que a gente tinha cisto? E meio agressiva até assim, você é cientista? Por que a gente tem cisto? O que é isso? Como que pega? Porque uma das professoras tinha acabado de ser afastada para operar um cisto no ovário. Então, assim, ninguém tinha conversado com ele sobre o que era um câncer. Câncer é um negócio proibido, ninguém quer falar disso, né? Falta alguém um cientista chegar e falar, e tentar achar uma linguagem para aquela pessoa entender do que se trata. Um outro menino de 7 anos, a gente foi fazer um experimento de extração de DNA, também da célula da bochecha e tal, e ele olhou lá depois no vidro, uma fumacinha, você não consegue ver detalhe nenhum, mas ele sabia que ali era o DNA do Gabriel, que era de quem a gente tinha pegado a célula da bochecha. O nome desse menino era Valdemir. Ele virou, então se eu pegar isso aí, eu consigo fazer outro Gabriel? Mais ou menos. Mas por que você acha isso? Não, porque eu vi no laboratório do Dexter, um desenho, que um gato dele morreu, mas ele achou um pelinho, ele pegou o DNA e fez outro gato. Quer dizer, mas se o menino de 7 anos já tem essa percepção, imagina onde ele pode chegar se ele tiver acesso às ferramentas para fazer isso, as coisas que ele vê no laboratório do Dexter. Então, eu acho que isso, a gente precisa investir nisso, de levar, mas não fazer só experimento bobo, assim, porque eles não são bobos, eles podem ver coisas e a compreensão das crianças, assim, escapa, gente. Às vezes as observações que eles fazem, você não espera. Mas, por exemplo, a gente quer mostrar as imagens que a gente está fazendo lá no LN Nano, no LN Bio, estrutura de proteínas, estrutura de materiais, para esse público leigo, porque se você explicar, a pessoa vai conseguir entender. Se você tiver construído um vocabulário, se você souber o que é um microscópio, o que é uma célula, o que é DNA, então isso a gente está trabalhando para construir esse vocabulário para incentivar essa alfabetização em biociência. Eu falei que eu estou fazendo uma alfabetização com e em biociências lá nessa ONG, porque também um outro efeito desse trabalho é que essas crianças com quem a gente trabalha lá têm muita dificuldade de escrever. E mesmo os adolescentes são alfabetizados, mas não escrevem, não conseguem fazer isso. E o que a gente tem feito é tirar fotos e eu sempre falo, o cientista, a gente não faz só as coisas legais e tirar as fotos e pronto. A gente tem que comunicar o que a gente fez, que é super importante. E para isso a gente tem que escrever. Então a ideia é fazer legendas para todas as fotos e eles têm que me ajudar a escrever. E aí também saem as coisas mais engraçadas do mundo. O que você acha que tinha ali quando você viu uma foto, por exemplo, de um bigatinho de goiaba? Imagina, uma lagartinha de goiaba no microscópio, ficou grandona. E uma menininha, Ana Luísa, falou que ela gostou daquela minhoquinha porque era da cor da avó dela. Aí você olha assim, cor da avó? Como assim, né? Faz todo sentido, porque a minhoquinha era toda enrugadinha. Você imagina assim, a mão da sua avózinha, que é toda enrugadinha. Tem tudo a ver, não é a cor, né? Mas ela fez aquela associação ali. Então, eu acho que tem muito potencial aí para não emburrecer. Não precisa ser uma coisa muito down. Você consegue levar o que a gente está fazendo de alta tecnologia para um outro público e ter resultados com isso. Eu acho que isso que é um objetivo nosso. E o que você acha que a garotada que vai trabalhar com ciência, qual é a característica que essa garotada tem que ter? É a curiosidade? Eu acho que o principal é a curiosidade. É querer saber por quê. Como que as coisas funcionam. Porque a gente faz essas perguntas quando a gente é criança. O negócio é não perder isso quando você cresce. É manter essa mentalidade. Tem uma super amiga minha da Science House, a Rita, sempre cita a Ursula Le Guin, que é uma escritora de ficção científica, que fala que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. E é isso diz tudo. Esse é meio um moto deles lá na Science House, que você tem que incentivar isso enquanto está vivo ainda na criança. Porque se ela chegar na idade adulta com aquilo que ela tinha, com essa curiosidade, esse interesse, esse brilho no olho que você tem quando é criança, você vai fazer maravilhas.
Eu acho que é isso que você precisa, não deixar isso morrer. Eu levei uns microscópios lá para uma aldeia indígena, lá na fronteira com o Peru. E ver o menininho, o índio, pegar aquele microscópio e já começar a mexer e ver o bichinho da água. E ficar explicando para o outro. E sabe, parecia que nasceu sabendo. Que isso é um negócio também. Essas crianças pequenas, a gente dá essas coisas. Eles não têm medo. Eles saem mexendo. Mas aí ver aquilo lá, naquele menino que nunca tinha nem pego uma câmera fotográfica na mão. Eu mostrei para ele como funcionava o microscópio, ele sacou na hora e começou a mexer. Eu queria pegar aquele menino e levar ele embora para outro lugar para ele poder estudar. Mas não, ele está super feliz lá. Mas essa capacidade está em todos eles. Depois que eu vi que aquela criança lá mexendo no microscópio e o Valdemir falando do clone, de fazer o outro menino com o DNA dele, eu falei, não, o mundo não está perdido. Esses foram assim, momentos que eu não esqueço, me vem à cabeça quando eu pulo, quando eu fecho o olho. Bom, como eu estava falando para vocês, nosso projeto de difusão científica, a gente procura levar microscópios para crianças de várias escolas e mostrar para eles, tentar criar esse senso de encantamento com a ciência a partir da exploração de coisas simples do dia a dia, que nem aqui a gente está vendo um pouquinho de água suja de uma poça. Esses meninos estão procurando bichinhos lá dentro, eles já viram vários organismos ciliados, alguns protozoários, larvinhas passando. Eles estão observando um pouquinho, uma gotinha de água suja de uma poça que a gente achou. E é muito lindo você ver quanto de vida que tem na água parada. E uma coisa também que eu gosto de mostrar para as crianças é que uma coisa é você falar que você não pode deixar água parada porque junta larva de mosquito e tal. Outra coisa é você mostrar essas larvinhas vivas. Você abre a cabeça mesmo. Eu estou criando um exército de pessoas, de criancinhas que vão acabar com água parada por aí. Porque a hora que eles veem a larva, como é feia, cabeluda, muda a cabeça da criança mesmo. Ele passa a olhar as coisas de uma maneira diferente. Uma coisa legal de mostrar é, por exemplo, a areia da praia. Quando a gente olha a olho nu, você vê que o material parece bem homogêneo, não tem muita diferença, é meio bege. Uma coisa que, quando a gente aumenta bem pouquinho já, com microscópio óptico mesmo, a gente consegue ver que os grãozinhos são todos diferentes, que a gente tem vários tipos de grãos. E aqui que parecem cristais, né? E uma coisa que eu gosto de conectar aí com a ciência que a gente faz no CNPEM é que, por exemplo, a gente tem um limite do que a gente consegue ver com o microscópio óptico. Por exemplo, a gente consegue ver os diferentes grãos de areia e meio caracterizar a morfologia, mas se a gente quer ver dentro do grão de areia do que ele é feito, a gente precisa usar outro tipo de luz, no caso. E o que a gente tem lá no síncrotron, com o acelerador de partículas, a gente gera raio-x justamente para estudar a estrutura dos materiais. Então eu gosto de fazer essa ponte entre o que dá para a gente ver com a olho nu e até com a tecnologia de microscópios ópticos, aí, que é uma tecnologia de alguns séculos atrás, para o que a gente tem hoje lá, que a gente já consegue ver muito mais a fundo a matéria e entender como essas coisas funcionam no nível atômico.